Olá para você que acompanha a programação da TV Pai Eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma alegria poder entrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, em mais uma edição do nosso Conhecimento da Fé que está começando agora. Seja bem-vindo, bem-vinda ao seu encontro dedicado ao conhecimento da nossa fé. Vamos rezar pedindo ao Pai Eterno a força e o seu auxílio para melhor compreendermos sua palavra e sua vontade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu tenho um convite muito especial para você. Quero convidar você a fazer parte da nossa família de amor. Entre em contato com a nossa central de relacionamento para deixar a sua mensagem, o seu pedido de oração. Envie uma mensagem para nós pelas nossas redes sociais. Faça parte da família Filhos do Pai Eterno. Ligue para nós ou envie sua mensagem também através do WhatsApp 62 3506 9800 ou acesse o nosso portal paieterno.com. Se você tem o seu smartphone, através da sua loja de aplicativos, baixe no seu celular o nosso aplicativo Pai Eterno, feito com muito carinho para você. E nós estamos vivendo, neste tempo de preparação para o jubileu de 2025, um momento de revisitar os documentos do Concílio Vaticano II. Foram preparados subsídios para melhor prepararmos o jubileu de 2025. Foi a coleção Cadernos do Concílio, composta por 34 volumes, que nos falam das sessões do Concílio Vaticano II. Hoje nós damos andamento ao nosso estudo com o quinto subsídio, o quinto caderno do concílio, que fala sobre a Sagrada Escritura na vida da Igreja. Este documento vem nos chamar a atenção deste aspecto fundamental, a Palavra de Deus no coração da comunidade. É de autoria de Marco Cardinali, que é jornalista, é teólogo e trata a Sagrada Escritura na vida da Igreja, um tema presente da Constituição Dei Verbum. E para falarmos um pouco mais deste caderno do concílio, deste aspecto que está na Dei Verbum, eu tenho a alegria de receber o meu querido professor Valmor da Silva, professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Goiás. Professor Valmor, que alegria recebê-lo mais uma vez aqui na TV Pai Eterno, no Conhecimento da Fé, para falarmos de um tema tão interessante. Muito obrigado, Padre Wellington, muita alegria, satisfação, uma saudação a todos os nossos telespectadores para comentar sobre esse tema da centralidade da Bíblia, né, na vida e na missão da Igreja. Professor Valmor, nós tivemos nos programas que antecederam a este a oportunidade de acolher a provocação do Papa Francisco ao dizer que é tempo de redescobrir a beleza do ensinamento do Concílio Ecumênico Vaticano II, que ainda hoje instiga os fiéis e todos os cristãos a ser mais responsáveis e presentes no oferecimento da própria contribuição para o crescimento de toda a humanidade. Eu começo perguntando para o senhor, como é que se deu aí o contexto de pensar um documento dentro do concílio
dedicado à palavra de Deus? Essa pergunta é essencial, Padre Wellington, porque a palavra de Deus tem uma centralidade na vida da igreja, porém essa centralidade não estava tão evidente. Cabe sempre dizer e lembrar que a Bíblia foi, de alguma forma, zelosamente, digamos, por excesso de cuidado, ela foi esquecida e até mesmo proibida na igreja, não é? E sempre vale lembrar, e para mim é importante eu lembro com carinho, o meu pai tinha uma Bíblia que ele fazia muita propaganda, que tinha ganho de um padre. Não era uma Bíblia, era uma história sagrada. Por quê? Porque a Bíblia não vinha assim completa como nós temos hoje aos lares cristãos. Não se recomendava a leitura da Bíblia, né? A história sagrada era aquela do Frei Bruno? Do Frei Bruno era uma espécie de síntese, né? Uma leitura contínua, muito importante, um instrumento catequético importantíssimo. Aliás, vale lembrar, essa Bíblia deve ter tido muita influência na minha vida, na minha formação, nesse gosto que eu tenho pela Sagrada Escritura e na carreira que eu segui de estudar a Bíblia, né? Eu estraguei tudo, naturalmente, furando os olhos daquelas figuras dos judeus soldados que maltratavam Jesus, enfim, não é? Mas, para dizer isso, era uma presença plástica, visível, né? Agora, voltando à pergunta, porque eu desviei um pouco com a minha história pessoal, mas acho que é oportuno e importante. O momento do Vaticano II inicialmente não era favorável, tanto assim, 1960, 62 a 65, no caso do concílio, esse documento, a Dei Verbum, teve um histórico muito complicado, desde um documento dogmático que voltava àquela forma de dizer que valia, sim, era a autoridade da Igreja, que a Bíblia é inspirada por Deus, claro que ela é, né? Que ela contém a verdade absoluta, dogmática, não é? Que ela não contém erros, essa história da inerrância. Então, esses temas dominavam os primeiros esquemas conciliares. Depois foi se transformando até que nós temos um documento, que é um documento avançadíssimo, atual, equilibrado, maravilhoso, o que saiu em 1965. É interessante observar também, professor, nesse momento que a gente está introduzindo o assunto, né, para a gente lembrar aqui, já tratamos de aspectos muito interessantes. Nós tratamos aqui da revelação como palavra de Deus, falamos da tradição e da inspiração. Nesses programas tratamos desses aspectos. Mas eu gostaria que a gente pudesse também lembrar que o documento, ele é uma constituição que, ao lado do documento da liturgia, por assim dizer, baliza este novo olhar da Igreja diante da tradição, diante da palavra de Deus. Seria um reentronizar a palavra, né, para que ela, de fato, seja tratada com a devida reverência, com o devido reconhecimento, o peso valorativo que ela tem para todos nós? Justamente, sim. Como eu digo, a Bíblia teve sempre, a Dei Verbum declara isso, que a Igreja sempre venerou, o verbo é venerar, quer dizer, teve uma devoção, uma veneração pela palavra, pela Escritura, no mesmo nível da Sagrada Eucaristia, que é a fonte da vida da Igreja, não é? O auge, o máximo. A Bíblia, portanto, sempre esteve no mesmo nível, no mesmo patamar. Mas, como eu dizia, isso nem sempre foi concreto, nem sempre foi presente por excesso de zelo, porque a Igreja queria cuidar, preservar a palavra, preservar a importância e a verdade desta palavra. O Vaticano II, eu diria assim, ele popularizou, ele deixou na vida das pessoas, nos lares cristãos, a Bíblia, a palavra de Deus. O Vaticano II, a gente lembra, colocou a Eucaristia nas mãos do povo, né? Que a Eucaristia, na minha infância, era só de joelhos e tudo, né? Recuperou essa tradição da Igreja, a comunhão na mão, né?
Em muitas épocas, no início do cristianismo, as pessoas até levavam a Eucaristia para casa, para os enfermos. Mas eu diria, mais do que devolver a Eucaristia nas mãos, devolveu a palavra, a Bíblia, para as mãos dos fiéis, para as mãos das pessoas, do povo. Então foi esta, eu acho, a grande revolução, se nós podemos dizer, embora fosse um valor perene da Igreja, o Vaticano II, através principalmente da Dei Verbum, entregou a Bíblia como ela é um livro nosso. Nós podemos afirmar que a Dei Verbum, enquanto um documento, né, que não caiu pronto, né, de modo algum do céu, mas foi se formando ao longo das sessões, das opções. Se não me engano, foram cinco redações, né? Olha. 5 documentos. Olha, até chegar no que nós temos. Foi o mais polêmico dos documentos do Vaticano. E nós podemos dizer que a Dei Verbum é o coroamento do que foi chamado como movimento litúrgico, que antecede a entrega do documento pronto? Creio que não só litúrgico, assim como o documento, o movimento bíblico. Bíblico, mas vale dizer também litúrgico, também ecumênico, também de juventude. Foi um conjunto de movimentos que foi coroado com o Vaticano II. Particularmente no caso da Bíblia, claro, havia experiências, os estudos contribuíram muito, os estudos bíblicos. Ao caso do Pontifício Instituto Bíblico, onde eu estudei, fiz o mestrado, inclusive, ameaçou de ser fechado durante o Vaticano II, porque estava muito avançado. E a crítica no início do concílio era que os estudos bíblicos da Igreja Católica estavam se aproximando muito da Igreja Protestante, das igrejas protestantes que sempre primaram por uma dedicação forte à palavra de Deus, né? Houve o caso, o meu professor de Bíblia, Frei Ovidio Zanini, de muito saudosa memória, lá do Paraná, ele foi aluno do Bíblico durante o Vaticano II. Olha. Então ele comentava, por exemplo, de professores dele que se despediam das aulas chorando, que eram suspensos, isso aí nos primeiros anos. Depois também, essa história eu confirmei lá, o grande Norberto Loffink, um jesuíta alemão que é conhecido também no Brasil, tem obras traduzidas. A defesa de tese dele no Pontifício Instituto Bíblico convidaram os padres conciliares para participarem, para conhecerem o que se fazia lá nesse Pontifício Instituto Bíblico, porque a notícia era que aquilo ali era uma revolução, uma protestantização, uma degeneração da leitura da Bíblia. Então mostraram como havia seriedade no trato com a palavra de Deus por parte dos estudiosos. E isso fez essa transformação, essa mudança, como eu disse, passando por 5 redações diferentes, até chegar ao documento que nós temos hoje, com uma proposição positiva com relação à Bíblia. Quer dizer, quebrou aquela ideia que este livro é perigoso, que esse livro é proibido, que ele contém ameaças ou que ele contém... que é melhor manter longe. Não, esse é um livro para nós, então foi o Dei Verbum, o Vaticano II, devolveu nas nossas mãos. Maravilha. Eu estou observando aqui a Bíblia do professor Valmor, é uma Bíblia bem utilizada, né? Nossos professores na teologia diziam, não me tragam Bíblias como se não tivessem sido usadas, novas, né? Novas. Então, é preciso que ela tenha sinais de que está sendo utilizada ao longo do tempo. E, professor, eu começo perguntando, então, a partir dessa temática, qual que é a importância da Sagrada Escritura para a vida da Igreja, com esse olhar, com esse óculos que a Igreja passou a utilizar do Vaticano II? Creio que está bem expresso, nós já mencionamos, mas está bem expresso na Dei Verbum, se não me engano é o 21, 22, que já mencionamos que a Escritura, a palavra, está no mesmo nível de importância, de veneração da Eucaristia. Como a Igreja caminhou muito em direção à Eucaristia positivamente, esse pilar, né, essa perna, essa força, evoluiu, está forte, graças a Deus, e é importante que seja.
Então, o Vaticano II tentou recuperar a força agora para o outro pé, né, para o outro pilar, que é este pilar da palavra, da Bíblia. Então, a Bíblia se coloca também, quer dizer, paralelamente, como uma fonte de espiritualidade, de vida concreta, porque ela vibra, ela tem que ter repercussão na vida, no agir das pessoas e das comunidades, obviamente, né? Sim. Quando a gente observa essa relação entre igreja e escritura, a gente observa então que a igreja se nutre desta palavra como ela se nutre também da Eucaristia, né? Perfeito. No mesmo âmbito das nossas celebrações, é preciso lembrar que não é uma comunhão de segunda classe, é uma comunhão, poderíamos dizer, de primeira classe, como a Eucaristia e a palavra. Perfeito. Isso se realiza de uma maneira exemplar, claro, de uma maneira sacramental para nós, na celebração eucarística, na missa, em que há um duplo alimento, né? Talvez recuperando a expressão da própria Dei Verbum, a igreja serve de uma mesa. Eu gosto de argumentar, a gente brinca um pouco com os liturgistas, porque se impôs na liturgia, né, as duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Então, são dois ambões, normalmente são do mesmo material, como as nossas duas mesas, né, para dizer que a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia tem a mesma natureza, o mesmo fundo, né, mesma inspiração. Mas eu brinco porque a Dei Verbum diz que a igreja, o texto é bem preciso, ela se serve em uma mesa singular de Jesus Cristo, ela nos alimenta com Jesus Cristo numa mesa, quer de duas formas, com dois alimentos diferentes nesta mesma mesa. O alimento da palavra e o alimento da Eucaristia. Então eu brinco com os liturgistas, nós devemos ter uma mesa só, um altar, e nesse altar nós celebramos a palavra e nós celebramos a Eucaristia, né? Isso tem, esse número na Dei Verbum tem um histórico interessante, porque nós herdamos naturalmente a prática religiosa do judaísmo. No judaísmo, óbvio, como eles não têm a Eucaristia, tem uma devoção exclusiva à palavra. E a palavra é colocada numa espécie de sacrário, guardada lá. No início, os cristãos guardavam a palavra, digamos, no sacrário, naquele invólucro, naquela urna, como os judeus. Depois, quando veio a Eucaristia, colocava-se lado a lado a Eucaristia e a palavra neste sacrário. E, aos poucos, a palavra foi se popularizando, ficou a Eucaristia. Então, o Vaticano II recuperou balançou, como se diz, balanceou, equilibrou essa importância da palavra que nos nutre da mesma forma como a Eucaristia nos nutre. Perfeito. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Já já a gente volta com o Conhecimento da Fé, tratando sobre o 5º caderno do Concílio, desta coleção lançada pela CNBB, Cadernos do Concílio, onde trata a Sagrada Escritura na vida da Igreja. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta. Hoje, no nosso Conhecimento da Fé, damos o 5º passo nesta coleção, Cadernos do Concílio, da CNBB, cadernos que foram editados pelo Vaticano, o Dicastério para a Evangelização. Este documento do programa de hoje, o Caderno 5º, a Sagrada Escritura na Vida da Igreja, trata dos pontos 21 a 26 da Dei Verbum, a Sagrada Escritura na Vida da Igreja. Foi escrito pelo jornalista e teólogo Marco Cardinali, justamente para ter um texto que fosse aproximativo entre os fiéis, que são chamados a participar do jubileu, e o documento do Concílio Vaticano II. E no programa de hoje tenho a alegria de receber o professor Valmor da Silva,
professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Goiás. Professor Valmor, o senhor dizia no primeiro bloco sobre o contexto gerador, por assim dizer, deste documento. Dizia também das 5 redações que foram feitas desse mesmo documento. Eu pergunto ao senhor, como que a Dei Verbum influenciou a compreensão da Sagrada Escritura na vida da igreja atual? E eu pergunto isso já tendo em vista que nós tomamos uma distância considerável do encerramento do concílio, que se comemora a celebração do encerramento no ano que vem, por isso o jubileu ordinário casou com a celebração festiva do aniversário de encerramento do concílio, então já podemos olhar para trás. Acredito que ainda nem tudo conseguimos esgotar deste ensinamento do concílio, né? Certamente, Padre Wellington. Por isso a oportunidade de celebrar o jubileu. Acho que isso é importante porque recupera a riqueza dos documentos, nesse caso particularmente da Dei Verbum, da aplicação da Dei Verbum na vida da igreja e projeta. Então, a sua pergunta acho muito oportuna em 2 direções. Primeiro, como a Dei Verbum despertou na igreja a importância da Bíblia, como esta proposta foi inovadora para a época, digamos, né? Para a década de 60. Mas eu acho que essa pergunta tem uma perspectiva, quer dizer, ela olha para frente, isto é, o quanto nós caminhamos da Dei Verbum até hoje, o quanto a nossa igreja, a nossa realidade evoluiu, o quanto ela valorizou, e isso é particularmente importante no Brasil, né? Eu me lembro de uma fala do Padre França, o grande jesuíta, né? o teólogo, sobre o Vaticano II, e no final eu fiz uma pergunta para ele: Padre França, em termos estatísticos, porque ele disse da atualidade, quanto por cento do Vaticano II foi aplicado? Isso, obviamente, é uma pergunta sem resposta, mas ele disse: há quem calcule de 60% a 80%. E então ele foi elencando os aspectos em que foi melhor ou mais aplicado o Vaticano II. E na liturgia, em vários, eu disse, mas eu sei o que mais evoluiu. Eu mesmo me adiantei e disse, na Bíblia. Né? Porque outros aspectos do Vaticano II ainda estão sendo implantados, mas com certa dificuldade, mesmo aspectos teológicos. A Bíblia, ela foi lançada e, como ela mesma diz, a própria Bíblia diz que a palavra corre, que ela corre veloz, ela é um atleta que corre, que está disparado, né? E que ela não está acorrentada, ninguém consegue segurar, ninguém consegue prender esta palavra. E então acho que o Vaticano II, nesse sentido, a Dei Verbum libertou a palavra, soltou, desamarrou e ninguém segura mais. A tal ponto que talvez a gente precise, aliás, isso também seria importante frisar, provavelmente a gente vai falar mais, sobre outros eventos em torno à palavra. Teve o sínodo do 2008, se não me engano, que gerou a Verbum Domini, né? A palavra de Deus. É também um documento importante, creio que eu tenho aqui. Sim, Verbum Domini, exato. E o Papa Bento XVI. Bento XVI, que é fruto desse concílio. Ele lançou em 2010, o sínodo 2008, 2009 e tal, que retomou aspectos já e ampliou, né? Depois, nos documentos mais recentes, também agora do Papa Francisco, retomaram aspectos bíblicos sempre. Então, eu diria, mesmo no magistério, a Bíblia manteve esse impulso, esse vigor que o Vaticano deu a ela, devidamente. O documento Dei Verbum, ele apresenta a imagem da igreja que venera as Sagradas Escrituras. Como é isso na prática? Como nós podemos explicar isso aos fiéis que nos acompanham nesse momento, professor? Há 2 aspectos, acho, muito importantes.
Um deles é que a Bíblia é um sacramento, que a Bíblia ela tem uma força em si, eu diria. A gente conhece muitas histórias assim que as pessoas têm um altar com a Bíblia em casa, que na própria igreja, aqui nós temos a imagem da Bíblia presente no programa. Por favor, mostra aqui. Isso, no programa, ótimo. Isso, olha lá. Ela está centralizando. Então, esse é um aspecto de veneração da palavra. Ela tem uma importância em si mesma, né? Essa palavra se impõe, ela é um objeto de veneração, assim como nós temos uma imagem de um santo, assim como nós temos uma fotografia que nós prestamos culto, a Bíblia tem esse aspecto que é muito importante, né? E, repito, na casa da gente, ela tem um lugar de destaque, ela está abençoando a família, na vida da gente, né? Os judeus têm aquela linda prática que eu acho que a gente poderia implementar também mais na nossa realidade, que é carregar um versículo bíblico na carteira. Eles têm, inclusive, as mezuzá, aquele pendurado, né? Uma tirinha pendurada com uma frase bíblica, uma caixinha com um versículo na cabeça, porque o texto bíblico diz, né? Tu a carregarás atada aos braços, às mãos, entre os teus olhos, sobre o coração. Então, um pergaminho aqui com um versículo. E esse aspecto devocional mesmo, acho que ele é importante, né? Esse é um aspecto. Outro aspecto que eu acho que é mais nosso é que a Bíblia está na nossa realidade. Quer dizer, ela não é um objeto para ficar só lá perfumadinho, bonito e tal, né? Mas é uma realidade para ser lançada no chão da vida, né? Então, eu não estranho que alguém, a minha não tanto, alguém tem a Bíblia toda riscada, rasgada e tal. Por quê? Porque a pessoa procura sempre trazer essa realidade, esse texto para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, de alguma forma, digamos assim, lança no chão da vida a palavra. Aí ela tem uma veneração, por quê? Porque essa palavra tem uma vibração direta com a minha vida, com a minha prática, com aquilo que eu faço, né? Então, eu acho bonito, às vezes a gente ridiculariza um pouco, mas acho bonito nos carros, na rua, a gente vê nas praças, ou outdoor, ou um versículo bíblico, um versículo né? bíblico. Sim. Acho que isso traz esta vibração que é uma sintonia entre a palavra e a vida nossa. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, enfatizou essa relação entre Sagrada Escritura e a vida comunitária dos fiéis. De que forma o Papa deseja, conforme o senhor tem lido aí os documentos e acompanhado o pontificado também do Papa Francisco, de que forma o senhor imagina que o Papa deseja que nós olhemos ou revisitemos este documento que é a Dei Verbum? Ele recupera os pontos essenciais, talvez um importante que a gente está descuidando, mas a sua pergunta me fez lembrar. Este equilíbrio perfeito, eu diria, que a Dei Verbum consegue para restabelecer a Bíblia na vida eclesial, que é um equilíbrio entre palavra escrita, né, entre a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, né, porque essa Bíblia não cai do céu, ela vem por um processo de transmissão, e o magistério da Igreja. Então, esses três aspectos, esse tripé, segura a fé e dá suporte às nossas comunidades, às nossas igrejas, à nossa igreja e às nossas igrejas particulares. Por quê? Porque com a Bíblia eu posso fazer o que quiser, como a gente vê na realidade, infelizmente, nossa, social, política, etc., e desvios interpretativos assim. A Bíblia tem um histórico, então é a palavra, ok, mas ela tem uma transmissão, tem uma comunidade que nos legou essa palavra, e ela tem uma comunidade hoje que partilha, que interpreta, que coloca a nossa vida. Então eu entendo, o Papa Francisco é muito sensível
a esse aspecto da Bíblia, da palavra, como formadora de comunidade, né? Como alimento, como vida da comunidade. Isso é essencial. Quer dizer, há uma vida, uma comunidade anterior que formou esse livro, e este livro continua formando comunidade. Quando olhamos para o documento, ele usa uma expressão de falar, uma expressão muito sensível de dizer, ao falar de um pai que entra em diálogo com seus filhos. Esta é uma prática que deveria ser corriqueira, mas que está precisando ser reaprendida. E talvez aí a palavra seja este vínculo pelo qual nós possamos revisitar a palavra também na comunidade familiar. Isto. Esse vínculo afetivo familiar que é essencial. Talvez isto seja a marca mais característica da mudança de posição. Porque nos primeiros documentos que geraram a Dei Verbum, havia a ideia que essa palavra é verdade, que ela não tem erro, que ela é uma orientação ou que ela é um castigo, essa visão bitolada. E o Vaticano recuperou a imagem bíblica familiar. O início da Dei Verbum são as citações justamente da primeira carta de João, né? Aquela que diz: nós tocamos, nós vimos, nós apalpamos em torno ao verbo da vida, que é o testemunho dos apóstolos, né? Em contato pessoal com a palavra viva que é Jesus Cristo, né? E essa experiência, então, o que é a Bíblia? É Deus, é o próprio Deus Pai falando conosco como um pai fala aos seus filhos, como uma mãe se comunica e acarinha aos filhos, né? Então isso muda a visão. Isso aqui é uma palavra de carinho, de misericórdia, de amor entranhado para nós, né? Não é uma ameaça, não é um perigo. Não, é um convite amoroso, assim, um convite carinhoso, com todo o afeto paterno e maternal. Quando nós falamos da Sagrada Escritura, também lembramos do lugar que ela ocupa em todo o aspecto celebrativo da vida da Igreja. Nós podemos dizer que, fundamentalmente, o Vaticano II, ele recoloca a palavra em evidência no âmbito celebrativo das nossas comunidades. E aí eu gostaria de lembrar, porque o senhor falou do Sínodo da Palavra, a contribuição de um bispo brasileiro conhecido nosso, Dom Eugênio Rixen. Ele, à época, acompanhava a Comissão de Animação Bíblica Catequética da CNBB e deu uma contribuição que, para muitos, foi um susto, mas é uma realidade nossa. Ele falou cerca de 70%, se não me engano, das comunidades católicas no Brasil não têm missa dominical e vivem da celebração da palavra. Perfeito, muito bem lembrado, Padre Wellington. Eu estive nessa época com o Dom Eugênio na Comissão Bíblico-Catequética. Aliás, acompanhei essa comissão por quase 40 anos, desde o início, desde a fundação, de fato. Então, o Vaticano II refez, digamos, todo o missal, não, como se diz, o lecionário. O lecionário, todo o lecionário, obrigado. De modo que, isso eu vi dos liturgistas, e é verdade, acompanhando as leituras diárias, num ano, aliás, em 3 anos tem que ser, né? Você lê toda a Bíblia na liturgia, né? Eles vão selecionando, o lecionário faz perfeitamente uma sequência do Novo Testamento e na primeira leitura, geralmente do Antigo e às vezes também na segunda, de modo que se você ler, se você participar, digamos, da celebração eucarística diária ou se seguir as leituras diariamente, você lê a Bíblia inteira, digamos assim, de maneira espontânea e de uma maneira seletiva, porque já está adequada, já está adaptada ao tema, ao ciclo litúrgico, ao andamento, enfim, da vida da Igreja. Então, também nesse sentido, o Vaticano II ajudou as comunidades e
nos fez reencontrar com a palavra viva, celebrativa. Por quê? Porque a palavra, se nós levamos a sério a afirmação inicial que nós comentamos, que a palavra está no mesmo nível de veneração da Eucaristia, portanto, se nós comungamos a palavra, digamos assim, impropriamente, né, nós estamos efetivamente comungando desse alimento que Deus coloca à nossa disposição. Perfeito. Professor, quando olhamos para a Sagrada Escritura, existe sempre uma pergunta em meio aos fiéis sobre a forma correta de se interpretar as Sagradas Escrituras. Existem critérios, nós sabemos, que a Igreja estabelece e, inclusive, a Pontifícia Comissão Bíblica emanou o documento sobre a interpretação da Palavra de Deus. E como nós podemos ajudar as pessoas a fazer uma interpretação mais próxima daquilo que o desejo ou a vontade, por exemplo, expressa na Dei Verbum, a fim de que todos tenham acesso à palavra, conheçam a palavra e, como o senhor diz sempre, né, voltem ao texto, leiam o texto, conheçam o texto, ruminem o texto, né? Perfeito, Um professor dizia, são 3 critérios, Frei Carlos Mesters, dele que eu ouvi isso, para interpretar a Bíblia. 3 critérios. Primeiro é ler, segundo, ler, e o terceiro, ler. Então, por quê? Porque a própria Dei Verbum diz, né? A Bíblia se interpreta, né? Você vai e vem, não entendeu aqui uma passagem, lá ela é iluminada, ela tem uma mensagem em conjunto, né? Ela tem uma mensagem, então esse é um dos critérios. Ler, mas os critérios que nós já dissemos, ler com a Igreja, né? Ler a partir da nossa comunidade de fé, a partir das nossas convicções, e depois há alguns critérios práticos, há alguns critérios hermenêuticos práticos na leitura da Bíblia. Então é difícil definir a leitura. A leitura correta, ela depende desse conjunto de fatores que é, como eu digo, uma tradição, né? Tem uma fé viva da Igreja que acompanhou certos textos, já estão interpretados, digamos, já estão definidos nesta caminhada de fé da Igreja, e outros elementos nós vamos purificando, nós vamos adquirindo ao longo da caminhada. E então, nesse sentido, magistério, tradição e palavra são 3, é o tripé básico que nós já comentamos e que iluminam, digamos assim, né? Sempre contra aquele perigo do dizer está na Bíblia, né? Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia, mas, né? Então precisa de interpretação, precisa do critério da fé, porque senão está escrito na Bíblia, você pode matar o filho, pode vender a filha como escrava, pode apedrejar, pode mentir, porque tem exemplo de tudo, infelizmente, nesse sentido, se nós fizermos uma leitura dita fundamentalista, né? Perfeito. Esse é o grande perigo. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta continuaremos aqui o nosso conhecimento da fé, hoje tratando sobre este 5º caderno do Concílio, a Sagrada Escritura na vida da Igreja. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o conhecimento da fé desta semana, falando sobre a série Cadernos do Concílio, editado pelo Dicastério para Evangelização e que foi traduzido pelas edições CNBB. Em preparação para o Jubileu Ordinário de 2025, Peregrinos de Esperança, nós damos o nosso 5º passo com este programa, com este caderno que trata do intervalo de parágrafos da Constituição Dogmática Dei Verbum, 21 a 26, a Sagrada Escritura na vida da Igreja. E para isso estamos recebendo o professor Valmor da Silva. Professor Valmor, olhando para este documento, o senhor chegou a ler este caderno, o que o senhor achou da redação
desta proposta? Eu me lembro que na apresentação desta coleção foi nos dito que alguns cadernos, inclusive, são editados por teólogos e jornalistas, para que tenham uma redação mais próxima da redação informativa. E eu gostaria que o senhor pudesse dizer um pouco do que o senhor achou deste subsídio. Justamente, Padre Wellington, a finalidade dos subsídios é, digamos assim, popularizar a linguagem que normalmente nos documentos é uma linguagem mais teológica, mais técnica, embora a Dei Verbum é um documento muito pequenininho. Eu tenho... Mostra a Dei Verbum do professor. Eu tenho... Essa é a primeira edição, professor? Será? Essa eu acho que é uma das primeiras, é muito antiga, ainda já está meio caindo os pedaços aqui. Olha, bem antiga mesmo, tem né? Rabiscos, tem... E é o documento que o senhor usa, inclusive, eu usei nas aulas, muito, ele está tudo riscado, está tudo anotado, etc., né, como eu dizia. Eu queria... Deve ser de 65. Eu me lembro que esse documento foi promulgado a 15 de novembro, exato, aliás, é de 66 essa edição. Ele foi promulgado em 15 de novembro de 65. Meu aniversário é 13 de novembro. Sim, sim. E 2 dias depois, quando eu tinha 14 anos, foi promulgado. Ele foi promulgado. E esse é um documento muito acessível, é muito pequenininho, é o menor de todas as constituições, né? E fácil de ler e fácil de interpretar. Não tanto, quem sabe, como outros documentos são mais dogmáticos, mais, como eu digo, mais elaborados, né? Uhum. Por isso, esses cadernos são ótimos, porque eles popularizam, pegam aquela linguagem eclesiástica, digamos, e trazem para uma compreensão e destaca. Esse eu gostei muito, porque ele destaca tematicamente, né, os aspectos mais importantes e dedica 5 pequenos cadernos, apenas a Dei Verbum. Portanto, é uma maneira muito oportuna e mais ainda com um programa como esse a cada caderno, né? O senhor dedica uma boa edição, uma boa entrevista com sempre pessoas diferentes, especialistas de olhares diferentes. Isso enriquece, obviamente, e acho que ajuda muito, né? Mas é muito oportuno, certamente, porque eu digo nesse sentido de popularizar, tornar prático, fácil, acessível o documento. Para quem está em casa, eu acho que a iniciativa do Jubileu, que casa com o revisitar o Concílio Ecumênico Vaticano II, o senhor orienta as pessoas a procurarem também a leitura da Dei Verbum, porque está acessível gratuitamente também pelo site do Vaticano, né? Uhum. E a gente encontra muitos comentadores, mas nós dizíamos antes do programa que mais do que o comentário, é importante conhecer o texto. O próprio texto, e particularmente essa parte que nós estamos tratando hoje, o capítulo 6º, que é a Sagrada Escritura na vida da Igreja, é um capítulo muito prático. As recomendações são que nós todos tenhamos acesso facilmente à Sagrada Escritura, que haja boas traduções, que todas as pessoas, todos os lares possam ter a Bíblia, que a gente pode usar Bíblias de estudo, com comentários, com introduções. E então são questões bem práticas, que a Bíblia é importante para ser rezada, que as catequistas, os catequistas, os ministros, todos devem dar a sua contribuição na interpretação, né? Que é importante a meditação bíblica, quer dizer, são recomendações bastante simples, fáceis de compreender. Então, uma leitura da Dei Verbum, sim, a gente pode ler com algumas chaves, prestando atenção a alguns termos, né? Um documento muito acessível. Eu chamo a atenção para um outro ponto que eu acho importante. Muitas das nossas comunidades têm círculos bíblicos, momentos de estudo da Palavra de Deus. Isso foi um grande avanço depois do concílio, a possibilidade de, em pequenos grupos, se reunirem para estudar a Palavra. Uhum. Professor,
Quando vemos aqui algumas exortações no próprio documento, nesse capítulo 6, fala também aos pregadores, né? Algumas pessoas têm um certo receio de dizer ou de partilhar o seu olhar ou a sua impressão diante da palavra, porque não se veem pregadores da palavra. Mas, de forma talvez subjetiva, todos nós somos chamados a pregar a palavra com a nossa vida. Então, qual a exortação que o senhor faz, por exemplo, para quem às vezes ainda não tem tanta coragem de dizer ou de partilhar a sua dúvida, né? Vendo que a própria palavra de Deus vai nos exortar a ensinar, a discernir, a ler com a pessoa, a mostrar um caminho, a estarmos juntos, né? Perfeito. Então, bem mencionado, Padre Wellington, os círculos bíblicos deram esse novo método, esse novo jeito que é justamente colocar lado a lado a nossa vida, a nossa realidade e a palavra de Deus, né? Um método muito usado e assim reconhecido, digamos, até academicamente, é o chamado ver, julgar ou avaliar e agir, né? Ver, considerar, enfim. Então, parte da realidade. Então, com frequência, nos círculos, nas meditações, a gente parte de um fato, de uma situação, de uma realidade. Então, a nossa realidade está de acordo com a palavra de Deus? Em que aspectos ela pode se adequar melhor? Então, um fato da vida, uma realidade da vida, a gente ilumina esta realidade com a palavra e em que medida isso nos leva a agir, a tomar novos rumos. Os documentos, por exemplo, da campanha da fraternidade sempre obedecem a esse método, né? Dão um capítulo sobre a realidade com relação àquele tema, trazem a palavra para iluminar, né? Para a gente julgar, avaliar, considerar, e depois dão pistas para a ação. Isso é perfeito no sentido de sintonizar a vida, a realidade, o contexto com o texto bíblico. Olha que importante. Professor, nós estamos caminhando para os nossos minutos finais. Eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem sobre esse aspecto tão importante, né? A Sagrada Escritura na vida da igreja, mais do que na estrutura da igreja ou na hierarquia da igreja, mas na vida da comunidade igreja, do nosso povo, do povo de Deus. Perfeito, Padre Wellington. Talvez a gente não mencionou, porque o programa naturalmente é nacional, é universal, sim. Mas ia dizer uma palavra sobre a nossa Arquidiocese de Goiânia, que também passa por um despertar, por iniciativas diversas, no sentido de valorizar mais a Bíblia. Então, nós temos congressos bíblicos aqui, de diversas formas. Nós temos um incentivo à Lectio Divina, nessa leitura da palavra, leitura meditativa. A aplicação, claro, tem muita formação bíblica nas nossas periferias, na nossa realidade, seja da cidade, seja do interior e claro, do centro, na Arquidiocese de Goiânia. Há um estímulo muito grande, eu acho. Dom João Justino constituiu uma comissão de animação bíblica da pastoral. Essa comissão está, propondo algumas iniciativas, ainda timidamente, mas logo com mais ênfase. Então, acho que há um despertar. Há outras dioceses, eu acompanho um pouco os documentos, que caminham muito nesse sentido, né? Que eu me lembro, a exemplo, Belo Horizonte, Joinville, lá próximo da minha terra natal, que já tem a animação bíblica da pastoral há tempos, né? Já caminhando há muito tempo. São Félix do Araguaia, né? Comemorou 10 anos, agora está comemorando de animação bíblica da pastoral. Então, sempre nesta ideia de animação bíblica de toda a pastoral. Então, a Bíblia, que ela possa impregnar, que ela possa ser uma realidade. Não vão fazer uma pastoral bíblica, né? Um aspecto. Não. A Bíblia deve estar em todas as ações da igreja. Em toda a pastoral, em qualquer iniciativa, ela deve partir da palavra e voltar à palavra. Professor Valmor da Silva, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da PUC Goiás. Muito obrigado pela presença do senhor. É sempre muito agradável ouvi-lo e tenho a certeza de que eu digo também por aqueles que nos assistem nesse momento.
Muito obrigado, Padre Wellington. Professor também do IFTEG agora. Isso mesmo. Muito obrigado. Nós agradecemos também a você que tirou um momento para acompanhar este conhecimento da fé tão importante para a nossa vida na comunidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, até semana que vem com mais uma edição do nosso Conhecimento da Fé.